Então, o vídeo de hoje é bem interessante porque a gente vai novamente abordar o assunto sobre Yeshua Mashiach, é o meu mestre, o Filho amado do Eterno, aquele qual o Eterno preparou, criou para o propósito maior que foi doá-lo pelos pecados da humanidade. E aí vamos àquela pergunta que muitos devem fazer e muitos devem até acreditar. Yeshua é onipotente, onipresente e onisciente? A resposta é sim e não. Aí você deve estar me perguntando, mas como assim? Ele é ou ele não é? Vamos partir do princípio que um advogado, quando é contratado pelo seu cliente, ele assina o documento, né? E o próprio cliente também assina aquele documento, dando àquele advogado plenos poderes para agir em seu nome. Pelo menos é assim que a gente conhece até os dias de hoje. Aí então a gente se pergunta, quem que representa o cliente? O advogado, óbvio. Então, o advogado passa a ser, falar e agir em nome daquele cliente. É como se ele fosse o próprio cliente. Ou seja, ele passa a ter poderes judiciais sobre aquele cliente. Mas eu te faço a mesma pergunta. Mas o advogado é o cliente? Sim e não. Ele representa o cliente, ele fala pelo cliente, ele, de certa forma, é o cliente. Porém, ele só leva o peso e a responsabilidade de falar, agir e ser aquele cliente no seu determinado momento e tempo, o qual ele vai agir em nome daquele cliente. Mas isso faz dele o próprio cliente? Não. Ele continua sendo um advogado ou advogada com o seu nome, com a sua vida, com o seu ser próprio, porém, ele passa a ter poderes, autoridade para agir em nome daquele cliente. Enquanto ele estiver representando aquele cliente, ele é o cliente. E quando termina todo o processo, o que acontece? Ele deixa de ser aquele cliente. Ele deixa de agir a favor daquele cliente, ele deixa de representar aquele cliente. Então aí a gente começa a perceber a similaridade entre Yeshua e o próprio Eterno. Então aqui a gente vê um claro exemplo de como Yeshua se comporta no momento em que ele recebe autoridade, poder, honra, glória para agir, ser e falar em nome do Eterno. Porém, Yeshua não é o próprio Eterno. Yeshua tem características próprias, foi criado por um determinado propósito próprio, porém, ele não é o próprio Eterno. Então, Yeshua possui poder, autoridade, honra e glória em tudo, menos ao próprio Eterno. Até Yeshua está sujeito, está debaixo da autoridade daquele quem o criou. Então aqui nós vemos que Yeshua reflete perfeitamente a vontade, a total dependência e unicidade perante aquele o qual o elegeu. Então aqui nós percebemos que Yeshua ainda o é. Yeshua ainda é o representante legal, perfeito e único do eterno Deus de Israel. Ou seja, Yeshua é a personificação, como eu já falei em vários vídeos, ele é dotado de poder, autoridade, honras e glórias, mas não é dotado de divindade ao ponto de se tornar o próprio Eterno e receber a adoração como o próprio Eterno. Então, reforçando, a gente percebe que Yeshua não agia por conta própria, para benefício próprio, pessoal, mas como um canal da total e expressa vontade do Pai, aquele o qual o enviou. Se nós observarmos com os olhos espirituais, não com o olhar de Roma, que foi colocado não dentro das Escrituras, mas sobre as Escrituras, lá nos concílios de Nicéia, Constantinopla I, e antes dos concílios e pós-concílios, nós vamos enxergar dentro dos evangelhos, principalmente dentro do evangelho de João, que Yeshua repete esse princípio de ser e estar abaixo do Eterno várias vezes. Vamos começar por Yohanan, ou seja, João, capítulo 14 e versos 10. Ele diz assim: as palavras que vos digo, não as digo por mim, que permanece em mim é quem faz essas obras. Mas ele não é o próprio Eterno na terra?
Não é o Eterno que se despiu da glória, de tudo, se fez carne e habitou no nosso meio? Como é que ele diz que tudo o que ele faz só faz a respeito daquilo que o Pai, aquele quem o enviou, determina para que ele faça? Então fica claro aqui, nesse primeiro capítulo de João 14, versos 10, que Yeshua já começa a colocar o quanto ele é dependente das ações que o Eterno o coloca, o inspira e o ordena que se cumpra. Lá em Ohanã, João 5,19 e 30, diz assim: o Filho por si mesmo nada pode fazer, senão o que vir o Pai fazer. Porque tudo o que ele, o Pai, faz, o Filho também faz. Então aqui vemos mais uma passagem que Yeshua, ele se coloca totalmente à dependência do que o Pai o ordena, do que o Pai o declara, do que o Pai o coloca para que seja feito. Ele, mais uma vez, deixa bem claro, explícito isso. Não é uma coisa interpretável, é uma coisa entendível. Aí lá no verso 30, ele continua assim: eu não posso de mim mesmo, veja bem, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, mas ele não é o Pai. Como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Aqui mais uma vez Yeshua coloca o quanto ele não determina o que ele deseja, porque ele não é o Pai. Ele representa o Pai, ele tem uma autoridade, ele tem uma autonomia a qual o próprio Pai determina o que ele vai fazer. Ele não determina por vontade própria, por desejo próprio, porque ele não é o Pai. Ele recebeu o Ruach HaKodesh, que desceu sobre ele. Ora, se ele é o Pai, como é que desce um Espírito sobre ele? Como é que desce o vento do sagrado, o Ruach HaKodesh sobre ele? Por que soprou o vento, o mesmo vento que soprou sobre Davi, que soprou sobre todos os profetas, soprou exatamente em Moshe, soprou também em Yeshua? Então, continuando lá em João, capítulo 8 e verso 28, diz assim: nada faço por mim mesmo, mas faço aquilo que o Pai me ensinou. Mas se Yeshua fosse o próprio Pai, ele precisaria ser ensinado? Ele já saberia tudo, porque o próprio Pai estaria na Terra, seria o próprio Eterno. Ele seria a encarnação total do Eterno. Ele saberia tudo. Ele não precisaria de aprender algo para poder agir, para poder ser, para poder fazer. Ele já saberia tudo, porque ele é o próprio. A mesma onisciência, a mesma onipotência, a mesma onipresença que há no Pai estaria dentro dele. Então ele não precisaria ser ensinado, mas isso tudo só foi colocado dentro dele, onipresença, onisciência e onipotência, porque o Pai estava dentro dele. Se o Pai sair de dentro dele, se o Ruach HaKodesh deixar Yeshua se torna um ser normal, um ser como qualquer outro. Ou seja, então Yeshua é o que é, porque o Eterno está dentro dele. O Eterno sempre existiu, já Yeshua não. Assim como tudo que foi criado, Yeshua também, o primogênito da criação, o primeiro a ser criado antes de tudo. Então, ele é o primogênito, mas ele também foi criado. Se vermos Melquisedeque, lá em Bereshit, lá em Gênesis, você percebe que Melquisedeque agia em nome do Deus Altíssimo. Ele era sacerdote do eterno Deus Altíssimo. Mas para quê? Para manifestar a justiça do Eterno sobre a terra. E Yeshua, então, se apresenta como sacerdote perfeito, ou seja, cumprindo esse sacerdócio que lhe foi incumbido, que lhe foi proposto, que lhe foi designado. E Yeshua sempre deixou claro que a sua autoridade, os seus milagres, o seu poder e o seu ensino não vinham dele próprio, não vinham de si mesmo. Do ego como humano, mas do Pai que habitava nele e operava através dele. Ou seja, Yeshua era o vaso, era o canal, era o propiciatório. Yeshua era o propiciatório da Arca da Aliança para falar com os homens. Ou seja, por isso que a Arca da Aliança não se apresentava mais na época de Yeshua.
porque o Pai não falaria mais pelo tabernáculo, não falaria mais pelo propiciatório. O Eterno falaria diretamente através de seu Filho. Então, nós percebemos que se o propiciatório não era o próprio Eterno, deduzimos, e ele falava sobre o propiciatório, então deduzimos que Yeshua também não era o próprio Eterno. Mas o Eterno falava através de Yeshua. Aí, provavelmente, você deve dizer assim, mas eu já ouvi dizer que Yeshua era o próprio Eterno encarnado, e o Eterno, e a palavra se fez, o verbo se fez carne e habitou no nosso meio, tabernaculou no nosso meio. Que muitos colocam isso como um ápice para dizer que Yeshua era o próprio Eterno. Vamos entender verdadeiramente o que isso realmente significa. É só a gente entender. Se Yeshua foi ensinado a ser e fazer todas as coisas, aqui já demonstra que ele não é o próprio Eterno. Então, como explicar esse fato de que o verbo se fez carne, a palavra se fez carne e habitou no nosso meio? Ou seja, supostamente o próprio Eterno se encarnou, se despiu de toda a sua glória e se colocou como um ser humano habitando no nosso meio, porque isso é impossível. O Eterno, ele projeta a sua identidade, o seu ser em qualquer coisa, porque se o Eterno adentrar em qualquer espaço que seja, tudo é consumido. Por isso que o Eterno teve que se contrair, fazer o tzimtzum, né, autocontração, para criar espaço para poder criar. Porque ele é tudo, ele toma tudo. Então, se ele adentrar nesse espaço que ele teve que se contrair, que ele teve que se comprimir para poder criar espaço, ele com certeza vai destruir tudo. Então, ele precisa projetar a sua imagem, projetar a sua essência através de seres, de coisas, para que ele possa se manifestar. Então, como é que a gente pode explicar essa questão do verbo? Lá em Bereshit 1, versos 2, o Eterno fala assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Porém, a terra tornou-se sem forma e vazia. E o Ruach HaKodesh, o vento do sagrado, pairava sobre as águas. E aí ele fala: haja luz, e houve luz. E viu o Eterno que a luz era boa. E fez o Eterno a separação entre a luz e as trevas. Se Yeshua diz que ele é a luz do mundo e a luz dos homens, e aquele que andar com ele não viverá, não andará em escuridão e trevas, essa luz criada foi Yeshua. A partir de quando o Eterno cria Yeshua, e Yeshua passa a ser a voz do Eterno, então Yeshua criou todas as coisas da forma como o Eterno assim o determinava, conforme o Eterno assim o projetava. Então, Yeshua é a voz do Eterno, é a palavra do Eterno, é o verbo do Eterno, é a projeção da voz do Eterno. Então, quando a voz do Eterno se fez carne e habitou e tabernaculou em nosso meio. Então, aqui a gente consegue entender que Yeshua é a voz do Eterno, é a palavra do Eterno. Através dele, de quem? De Yeshua, todas as coisas foram criadas. E aí que a gente entende. Então, o Eterno se projetou em Yeshua para que tudo fosse criado. Então, por isso, Yeshua é o princípio e o fim. Ele é o Aleph e o Tav. Então, aqui, finalmente, nós entendemos que Yeshua é temente ao Eterno. Lá no Getsêmani, ele falou 3 vezes: Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. Mas porventura não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Da mesma forma que ele estava querendo que aquilo não acontecesse, 3 vezes ele disse, e também 3 vezes ele reafirmou: não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Ou seja, se ele fosse o próprio Eterno, ele não pediria ao próprio Pai ou a si próprio para que ele próprio se afastasse daquele momento, daquela situação que o afligiria, que o atormentaria, que o perturbaria, não só fisicamente, mas também espiritualmente. Ou seja, Yeshua não queria passar por nada daquilo. Se pudesse ter uma outra alternativa, ele teria aceitado essa outra alternativa. Mas ele disse: porventura seja feito o que? A sua vontade. Ou seja, quando ele orou, ensinou aos próprios discípulos o Pai Nosso, ele disse: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E se naquele momento ele tivesse rejeitado, ele teria sido hipócrita, porque ele ensinou algo que nem ele próprio soube aplicar, soube viver e soube ser. Então, Yeshua é o exemplo vivo, perfeito e de como nós devemos seguir, de como nós devemos ser,
de como nós devemos agir, de como nós devemos nos espelhar e nos projetar diante dos homens e diante do próprio Eterno. Começamos a entender que, como lá no princípio eu falei sobre a questão da autoridade e da autenticidade que um advogado ele tem a respeito do seu cliente, quando o cliente assina o documento dando a ele posse das suas ações e da forma como ele quer. O advogado não age por vontade própria. Antes de tomar decisões, ele faz o quê? Ele pergunta ao cliente: é isso que você quer? É isso que você vai querer? Nós temos essa e essa alternativa. Qual que você escolhe? O que você acha? Você quer? Você não quer? Então, nesse exato momento, quando Yeshua toma a autoridade, ele não faz nada sozinho. Mesmo tendo autoridade e poder, ele continua submisso à vontade do Pai. Ele continua submisso à vontade do eterno Deus de Israel. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 24 a 28, Yeshua deixa bem claro, né, através de Saulo, o que vai acontecer quando tudo se findar. Então, aqui descreve a entrega do reino, da terra, dos homens, de tudo. A autoridade, poder e a glória e a honra, ele entrega ao Pai novamente, para que o Pai seja tudo em todos. Bom, se nesse momento em que Yeshua já não é mais homem, porque ele já desceu, ele nasceu como homem, se despiu da sua glória, glória de filho, e aí ele se torna carne, anda no meio dos homens, e ali ele faz a vontade do Eterno, ele morre, ressuscita, é glorificado, né? Vai para a glória, e a partir dali, então ele deveria ser o próprio Eterno novamente, porque se ele desceu e voltou e passou a ser um com o próprio Eterno, um só, então, automaticamente, ele não deveria devolver nada para o Eterno, já que tudo é dele, e é ele o detentor de todas as coisas também, porque ele também é o próprio Eterno. Para que ele vai devolver aquilo que não mais lhe pertence? É sinal de que ele não é o próprio Eterno. Então aqui nós encerramos, entendemos o quanto é precioso nós entendermos que somente o Eterno deve ser adorado. Somente ao Eterno devemos prestar culto. Roma fez de Yeshua o mesmo que ele fez de Saturno, Urano, Netuno, Plutão, todos os planetas, fez dos deuses que eles criaram, não é isso? Ou seja, eles fizeram com a imagem de Yeshua exatamente o que eles fariam com qualquer outra imagem de um ser filantrópico, de um ser esplendoroso, de um ser maravilhoso, e não perderam a oportunidade de fazer a mesma coisa com Yeshua. E, infelizmente, Lutero, Calvino e todos os outros endossaram essa loucura, essa abominação de Roma. Então, o Eterno está nos dando hoje, no nosso século, para nós, nessa geração, a oportunidade de entendermos a quem devemos adorar, a quem devemos nos curvar para adorar, não para devocionar como honra, glória, poder e autoridade, que isso é o que Yeshua é para mim e representa para mim. Tudo menos adoração, porque os meus joelhos e o meu ser, a minha alma, o meu corpo, só se prostram diante do Eterno. A Yeshua dou todo o meu ser, a minha alma, a minha vida a Ele, porque foi através dele, do sangue dele vertido naquela cruz, e ao ressuscitar, que me deu hoje a oportunidade de estar aqui falando e de estar diante do Eterno e colocando como homem. E me arrependendo dos meus pecados para que eu possa ter uma comunhão sem merecer e sem ser digno diante do Eterno. Então eu espero que vocês tenham entendido, que vocês reflitam, que nós possamos entender e não interpretar. A palavra não é para ser interpretada, ela é para ser entendida. Ele falou examinar as Escrituras. Ele não mandou interpretar nada. Ele mandou examinar. Examine, olhe, entenda, compreenda o que realmente há o propósito do Eterno para cada um de nós nessa terra. Eu vou fazer a mesma pergunta. Qual é o seu propósito? Como é de costume, sigam na verdadeira luz, que é Yeshua Mashiach, meu mestre e o Filho amado do Eterno.